It is finished, it is finished. Tetelestai. The beauty of the double meaning phrase. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, amém? Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Vamos começando mais um dia na presença de Deus. Aleluia! Como é que está a tua vida hoje? Como é que está o teu levantar com Deus todos os dias? Né? A vida com Deus é uma vida diária, é uma vida de levantar com Ele e deitar com Ele. Esse período é totalmente feito com a consciência da fé. A fé é uma conscientização de que estamos andando dentro de uma certa maneira. Isso é fé. Eu estou consciente do que eu estou andando, eu estou consciente do que eu estou crendo. Eu estou consciente da verdade que está passando no meu entendimento, na minha mente. Eu estou consciente dessa verdade contínua. Isso é fé. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se houver um automatismo carnal na mente, então a gente não está andando pela fé e pelo Espírito. E você e eu, nós temos que perceber isso claramente. Quando a gente coloca o pé para fora da cama, a gente tem que saber que nós estamos determinando o caminho de fé, o caminho do entendimento, o caminho de uma ligação perfeita com a verdade, com o Espírito e com Deus. Nós não estamos nos entregando aos impulsos automáticos de uma natureza humana. Nós estamos andando segundo a direção divina. Isso é fé. Aleluia. Vocês estão pegando isso? Não é andar segundo o automatismo. Não é andar segundo o piloto automático. É saber cooperar com Deus e saber operar Deus em nós. Sabe por quê? Porque nessa ligação entre nós e Ele sempre existe essa questão aqui, ó. Ele é o capacitador, mas nós somos os operadores diários do seu poder. Então, como é que eu levanto? Eu levanto já com essa glória, com essa perspectiva. Como é que eu estou levantando? Eu enfatizo isso todo dia para vocês, porque tem cristãos que só vão se dar conta de que são crentes lá pelo meio-dia. Ou às vezes nem pelo meio-dia, eles não se dão conta, eles passam o dia sem se dar conta de que a vida é uma batalha de fé. Ai, meu Deus. Paulo falou assim: combate o bom combate da fé. E aí o cara pergunta assim: ô apóstolo Paulo, esse combate da fé é uma coisa assim esporádica, que a gente tem que entrar numa guerra? Não, filho. O combate da fé, ele acontece quando você põe o pezinho para fora da cama. E quando você vai deitar de noite, entendeu? E até a hora que você for deitar de noite, por quê? Porque a fé... Deixa eu tentar traduzir isso aqui para você entender melhor. Combate da fé significa um combate consciente contra tudo aquilo que está vindo contra o entendimento, contra a mente, contra a consciência, contra o coração, contra a vida, contra as emoções. Você pensa, se você está num estado normal, você não está recebendo coisas contrárias a você, e você não entendeu o que é vida espiritual. Ai. Meu querido, minha querida, presta atenção como que é importante você se revestir de Jesus todos os segundos da tua vida. A mera naturalidade humana é contrária aos caminhos de Deus. Pô, então tô lascado, né, pastor? Não, filho, você não está lascado.
Porque Jesus te coloca num território de poder e autoridade e domínio. É você que tem que se conscientizar disso e operar nesse território aqui, porque aqui você está seguro. No território do Espírito, você está sempre seguro. No território da fé e do Espírito, você tem todas as prerrogativas divinas ao teu lado. Você tem poder, você tem capacidade, você tem discernimento, entendimento, você tem a unção do Espírito. Você tem a direção divina, você tem toda a cobertura do sangue, porque tem gente que não entende esse negócio, cobertura do sangue, o que é isso? Né? O cara não entende nada de vida espiritual, não sabe o que significa o sangue de Jesus, a importância que esse sangue tem diante da divindade em nosso favor. Oh, Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a entender essa glória. Ajuda-nos. Quando você põe o pezinho para fora da cama, você está entrando num combate, o combate da fé. É só você prestar atenção na tua cabeça. Veja bem, o estilo de vida carnal, ele é despreocupado com as coisas espirituais, completamente despreocupado. A carnalidade faz com que a pessoa acorde pela manhã e ela nem saiba que ela tem um Deus. Ou ela sabe, mas ela não lembra dele. Ela não tem uma relação de intimidade com esse Deus. Ela acorda, escova os dentes, toma um banho, prepara ali um breakfast, come aquela comidinha, olhando notícias da TV. O coração dela já começa a se encher com o lixo e o esgoto que está vindo deste mundo. Aí ela teve 2 refeições, um breakfast e uma porção de esgoto da mídia, no coração e na alma. Ali ela viu o assassinato, ela viu o estupro já que houve pela manhã, né? Ela já viu ali o assassinato, o suicídio de alguém. Ela viu o avião que caiu com 400 pessoas a bordo e ela fala assim: meu Deus do céu, eu estou começando o dia e eu já recebi essa carga em meia hora dentro do meu coração. E ela não lembra que ela tem uma espiritualidade, ela não lembra que ela tem Deus, ela não lembra que ela precisa se alimentar da verdade divina, da palavra de Deus. Passa o dia inteirinho. E quando ela vai deitar à noite, ela está só o pó da rabiola, porque ela pensa, ela não tem entendimento de que ela é controladora do ambiente interno do seu viver. Oh, Deus querido. Então, o que eu procuro fazer com você? Fala, cara, não vive isso aí não, bicho. Não vive esse estilo de vida, não vive isso. Eu estou falando especialmente para aquelas pessoas que falam assim: eu sou crente, pastor. Eu sou de Jesus. Ah, é? Qual foi a última vez que você falou com ele? Qual foi a última vez que ele falou contigo e te mostrou coisas? E te deu direções? Qual foi a última vez? Você sabe que tem gente assim, que nunca tem experiência com Deus, e tem aqueles que têm uma experiência única na vida e fica contando aquela única experiência que um dia teve. Pô, um dia, é verdade, esse negócio funciona. Um dia Jesus me mostrou uma coisa muito clara. Quando foi isso? 1974. E o cara pegou aquilo e falou assim: Jesus é real. Em 74 ele me falou que eu devia sair dessa cidade e vir para outra. Meu Deus amado. Oh, Jesus querido.
Eu tava indo numa direção, acabei indo para outra direção, porque o Espírito Santo, ele dirige o fluxo. Ele dirige o fluxo do entendimento e da voz, da boca. Uhum. Outro dia eu li aqui para vocês, se vocês me acompanham, vocês vão ver que eu fiz um áudio sobre aprenda a ouvir de Deus. E ali eu falo sobre Isaías 50, versículo 4, que Deus nos dá uma língua erudita. Uma língua erudita. Diariamente ele vai nos capacitando a ter uma língua capaz de responder e de falar. Porque é guiada por um fluxo. A coisa mais poderosa que você pode ter na sua vida é aprender que você recebe fluxo de Deus numa base diária, se você quiser. Quando eu falo de fluxo, eu ia falar de outra coisa aqui, mas eu estou falando de fluxo, presta atenção. Tudo na vida espiritual é fluxo, tudo. É por isso que as escrituras sagradas, elas falam do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa divina. Tudo bem? Dá para entender, não? O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da Trindade divina. Deus é um Deus só, único, subsistindo em 3 pessoas eternas, portanto, eles são indivisíveis como divindade. Eles não são 3 deuses, eles são 3 pessoas em um só Deus. Tudo bem até aí? Pode parar, porque eu não quero que você vá além disso. Só aceita pela fé. O que eu quero dizer é o seguinte: esse Espírito Santo, que é uma pessoa, ele não é um líquido. Ele não é um líquido, mas a Escritura Sagrada, ela retrata o Espírito Santo como se fosse um líquido. Para você entender como que no mundo espiritual tudo é fluxo. Você vai entender. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. É como se fosse um líquido. Olha como que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você está percebendo a linguagem de líquido? Derramarei uma correnteza de líquido sobre você. E aí você começa a entender a minha palavra, a palavra que eu estou trazendo para você, que tudo é fluxo e você precisa curtir isso, você precisa gostar desse negócio. Entendeu? Você quer ver a sua vida ser transformada de uma vida boring, chata, enfadonha, religiosa, numa vida cheia de virtude, poder, glória e força e alegria? É quando você começa a captar esse negócio de receber fluxo de divindade. Cara, esse negócio é muito glorioso. Sabe por que é glorioso? Porque assim como o Espírito Santo é fluxo e é derramamento líquido de poder e glória e vitória, a nossa vida humana, meramente carnal e humana, é retratada como um deserto, é o inverso. Preste atenção, preste atenção. Imagina uma terra seca, igual o semiárido nordestino, que só tem cacto. Ou aqui nos Estados Unidos, aqui no deserto né, no deserto aqui da Califórnia e de Nevada. Cara, quem conhece o deserto sabe que é horroroso. Às vezes eu atravesso aqui a rodovia para ir para Los Angeles. Cara, a sede que dá, a vontade de tomar líquido é incrível. Então o que a Bíblia está comparando? Está comparando uma terra árida, seca, esturricante, calorenta, que tortura a cabeça humana. Você já viu como o sol tortura a tua cabeça? O sol tortura, o sol muito forte vai torturar as tuas energias. Você não consegue pensar direito, você fica mal, você fica ruim pra caramba. E Deus está fazendo 2 analogias na Bíblia. Essa terra árida, seca, é essa vida meramente humana que você tenta levar na tua força, todo dia. Na força humana. É esturricante, é seca,
Não tem viço, não tem flor, não tem nada. E o Espírito Santo é comparado com uma torrente de água, uma foz do Iguaçu caindo. E a palavra de Deus sempre vai relacionar o Espírito como derramar do Espírito, fluxo do Espírito. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E depois ele completa lá, a Escritura completa dizendo: isso disse ele, se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir. Ou seja, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo, ele funciona como rios em nosso interior. Rios, e mais uma vez uma analogia de água e de fluxo, para você entender que na vida espiritual tudo é fluxo, tudo. A maneira como você se relaciona com esse fluxo é a coisa mais importante do teu existir terreno. Para você deixar de ser seco e árido e sem ideias e sem entendimento e sem direção. Você precisa de fluxo, um fluir divino na tua cabeça, no teu entendimento, nas tuas emoções, no teu espírito, na tua alma. Tudo tem que ser inundado por glória e força de fluxo. Amém? E ele continua, a palavra de Deus está cheia de referências bíblicas sobre rios, águas, derramamento, enchimento, plenitude, tudo se referindo ao Espírito Santo, como se fosse líquidos e líquidos enchendo e transbordando. Veja que o transbordamento também está relacionado a essa figura, a essa glória do Espírito Santo. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? Ele enche um fluxo até que você transborde. E no transbordamento ele continua enchendo. E vai enchendo de novo e você vai soltando no seu viver. Essa é a dinâmica da vida espiritual que muita gente desconhece. O cara que eu falei agora há pouco, que levanta, toma um café displicente, pega a maleta e vai trabalhar e não está nem aí com esse fluxo, ele vai viver na aridez, no deserto diário da sua vida. Ele vai ver que horror que é viver assim. Que horror. Quando ele descobre o fluxo, se ele se arrepende dessa vida errada e ele começa a vir aqui na cadeirinha do entendimento, receber Deus todo dia, receber esse fluxo de capacidade. Cara, Deus glorioso. Esse negócio aqui é bom demais, Deus. Nunca mais na vida do sujeito ele quer viver sem fluxo, sem estar com Deus, sem estar grudado, sem estar recebendo fluxo. E nada do que ele faz na vida, ele faz sem fluxo. Você está entendendo? Se ele é chamado para dar uma palestra nos seus negócios, ele agora entende que a vida é uma vida só. Ele fala assim: Espírito Santo de Deus, hoje eu vou dar uma palestra sobre como ser bem-sucedido em tal coisa. Ele sabe que o assunto não é necessariamente uma coisa bíblica e espiritual na essência, no teor do assunto. É apenas uma coisa profissional. Mas como a vida dele não é desligada do fluxo divino, ele fala assim: oh, glória a Deus, o fluxo do Espírito vai fazer com que eu dê essa palestra em espírito. Eu vou ser cheio de fluxo. Deus vai fazer com que eu seja um palestrante cheio de unção para falar de coisas do meu trabalho. Você pensa que o Espírito Santo só vai falar de teologia? Não, o Espírito Santo quer te trazer uma sabedoria para todas as esferas do teu viver. O Espírito Santo não é religioso.
O Espírito Santo vai te dar sabedoria para engenharia, para medicina, para farmacêutica, para empreendedorismo, para o sucesso da vida, porque é isso, cara, que a tua vida tem que ser. Sabe qual que é o grande problema dos cristãos? Eles separam a vida espiritual da vida secular. Eles separam, Senhor, eu vou sair da tua presença agora e agora eu vou assumir o meu business ali. Até mais tarde, quando eu volto de novo aqui para falar contigo. E Deus falou, o quê? O que eu acabei de falar para você é a maioria da cabeça humana. As pessoas separam Deus. Falam assim, Deus, muito obrigado pelo teu conselho aqui. Agora é hora de eu assumir minha vida. Eu vou para o meu conselho, eu vou para a minha advocacia, eu vou lidar com os meus clientes, deixo o Senhor aqui, né, nesse quartinho, e vou cuidar lá dos meus negócios. Aqui, ali sou eu, Deus. E Deus falou, Sara, você não entendeu nada do que é fluxo. Fluxo é carregar esse fluxo quando você está defendendo um cliente diante de um júri, como advogado. Ali você tem que ter fluxo divino, de justiça, de verdade, para você não ser um comprado, um arregão diante das pressões da vida. Você está entendendo o que é fluxo? Fluxo é um político de Deus que não arrega diante das arbitrariedades de ditadores. Ele encara com o poder da glória do fluxo que está nele e não arrega. Fluxo é isso. É um Daniel que chega na presença de Nabucodonosor e não arrega, porque tem fluxo. Ele não deixa Deus na caixinha do quarto. Se ele for jogado numa fornalha ardente, ele vai com fluxo. Ele não deixou Deus lá na caixinha. Você está entendendo como que Deus tem que ser o capacitador de toda uma existência cristã? Fluxo é fluxo, é fluxo, é fluxo. Nós recebemos fluxo divino para tudo. Eu, por exemplo, entendo assim. Que Deus tem que ser o meu fluxo de oração. Ele tem que orar por mim e comigo. Eu não oro mais sozinho. Esse negócio é muito chato. Sabe por que eu sei que é chato? Porque eu já tentei tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Né? Ao longo da minha vida eu já testei de tudo, porque aos 62 anos, glória ao Senhor pelos meus 62 anos de idade, porque eu já passei de tudo quanto é fase, de testar tudo. Aleluia! Hoje eu sei um caminho que funciona. Eu já testei oração chata. Já tentei de tudo. Esse negócio de colocar um relógio, hoje eu vou orar 1 hora. Você não consegue orar 5 minutos, você já está angustiado. Porque isso não é oração. Essa métrica não é oração. E talvez eu esteja falando com você, porque você está nesse embalo ainda. Você está nessa fase. Cara, eu já passei tudo isso, eu já vivi tudo isso. Você entendeu? Eu achava que oração era eu ficar falando um monte de coisas para Deus e nunca dar ouvido para Deus. Eu descobri com Deus que no fluxo que Ele me dá, a oração é um diálogo diário e constante, não é um monólogo. Não é um despejar da minha vida na presença de Deus, não, é a arte da comunicação dialogal com Deus. Eu falo e Ele fala. Eu escuto e Ele escuta. Nós estamos juntos, cara, nesse negócio, recebendo fluxo, recebendo capacidade. Se você enxergar a vida assim, cara, mudou tua vida. A tua vida espiritual não será mais aquela coisa chata e enfadonha, cheia de jargões. Por que é jargões? Jargões é uma coisa que a religião ensina. Tua oração tem que ser assim.
tem que ter um período em que você tem que louvar ao Senhor. Então começa a ter toda uma métrica em que você fala assim, puta, tem método esse negócio aqui. E Deus falou assim, quebra todo esse método e aprende com o meu espírito. Aprende com o meu fluxo. Aprende a ter comunicação comigo e você será muito poderoso. Tudo bem? Aprende a ter esse fluxo, querido. Aprende a deixar Deus fluir na tua cabecinha, na tua alma. Por isso que eu estou aqui, ó. Eu ia falar de um assunto aqui, eu ia falar da justiça de Deus em nós, da justiça de Cristo. Mas eu comecei a fluir. E eu comecei a sentir prazer no fluxo. E o áudio que está saindo aqui é puro fluxo. E você está entendendo que esse fluxo que está saindo de mim é um fluxo sobrenatural, não é um fluxo forçado. Eu não estou aqui forçando nada, não. A vida espiritual ela tem que ser assim, entendeu? As nossas conversas têm que ser movidas por esse fluxo. Conversa. Eu estou aqui com uns amigos e tal, conversando sobre pneu, sobre carro. Eu tenho que ter fluxo divino em mim, em tudo. Aleluia. Eu não vou sair da minha espiritualidade em momento algum. Zero chance. Aleluia. Oh, querido, isso é maravilhoso. Amém? Então, tem um salmo aqui que eu queria ler para você, que fala sobre a intimidade do Senhor, né? A intimidade é tão maravilhosa que nós precisamos ter com Ele. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas é possível ter intimidade com esse Deus? Eu vou falar uma coisa para você agora. Deus pagou um preço absurdo de grande para ele poder ter intimidade com a gente. E a gente muitas vezes é tão estúpido que a gente não consegue entender que se uma pessoa paga um preço desse, que é dar o seu próprio filho para descer do céu como divindade, encarnar, sofrer horrores numa cruz para derramar um sangue a fim de pacificar a ira divina e pacificar sua justa justiça e fazer paz conosco, para que agora ele possa ser pai em vez de somente Deus. Quem entende isso já entende a glória desse negócio. Aí ele se faz Deus e Pai. Agora ele é meu Pai. Agora ele dá o Espírito dele para morar dentro de mim, para fluir em mim. Se eu não entender que isso é um Deus buscando ter intimidade comigo, eu sou muito tapado. Muito tapadinho. A palavra de Deus diz no Salmo 25, versículo 24. Aliás, versículo 14. Salmo 25, versículo 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eita glória! Aleluia! Olha que fluxo glorioso e diário. Intimidade. Você quer ver uma coisa que me dá um certo asco? É quando as pessoas entendem intimidade com Deus com falta de reverência. Então eu detesto quando certas pessoas falam assim, eu tô ligado com o homem lá em cima. Cara, isso é uma tremenda irreverência com o Senhor. Amém? Primeiramente que Deus não é homem, Deus é Deus. Ok? Só existe um Deus homem chamado Jesus. Ele se fez homem e ele permanece como homem Deus eterno. Mas a sua qualidade é divina, né? Não é esse tipo de intimidade que nós temos com Deus, a irreverência, o cara lá em cima, né? Tem gente que quer ter esse tipo de ousadia imprópria com Deus, e não é isso aqui que a palavra de Deus está falando, né? Não significa também, agora eu preciso abrir um parênteses,
que você não possa falar, Senhor Jesus, você é maravilhoso. Porque a palavra você, ela pode ser irreverente no idioma português. Por quê? Porque nós aprendemos na cultura brasileira a tratar os mais velhos com a reverência da palavra Senhor, certo? Ou o Senhor poderia fazer isso, o Senhor poderia fazer aquilo. Só que a palavra você, né, ela não carrega essa irreverência na intimidade. Por quê? Porque você, se você olhar o idioma inglês, por exemplo, o idioma inglês, existe uma diferença entre você e tu, né? Na Bíblia King James, você vai ver sempre a palavra thou, como tu. Ok? Mas se você olhar, por exemplo, a New King James, ela é traduzida como you, que é uma palavra mais amiga, mais próxima. Entende? Dizendo assim, você. Eu tenho na minha espiritualidade essas duas relações com o Senhor Jesus Cristo. Mas é uma coisa minha, que a pessoa precisa desenvolver, e eu não vou criar regra para ninguém. Essa é uma coisa minha com Deus. Eu chamo ele de Senhor e chamo ele de você em determinados momentos. Quando é que eu chamo ele de você? Quando eu entro numa vibe, numa glória de intimidade profunda. Porque a palavra de Deus diz assim que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. A ousadia do sangue. Quando eu consigo entrar nessa glória, nessa ousadia perfeita, eu chamo Jesus de você assim, numa boa. Você, quando eu estou conseguindo falar isso com liberdade, com amor, eu sei que eu estou nessa atmosfera do Santo dos Santos. Porque eu estou tratando Jesus como meu irmão mais velho. Jesus, não Deus Pai. Tudo bem? A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso irmão primogênito. É uma intimidade profunda que você só vai aprender na sua relação, nesse fluxo com Deus. Então não adianta condenar o irmão que fala, Senhor, você é maravilhoso. Você está chamando Deus, Jesus de você? Quem é você? Ele fala, quem é você para me julgar na intimidade da glória que Ele concede ao meu coração? Sai para lá. Sai para lá. Esses agentes da fiscalização espiritual. Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte. O Salmo 25 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você percebe uma coisa aqui, ó. Intimidade sem o temor do Senhor não existe. Está entendendo? Quando eu falo assim, você é maravilhoso, eu estou falando dentro de um glorioso temor do Senhor. Eu não estou falando na intimidade carnal e diabólica. Portanto, é no temor dele que eu me faço próximo a ele. E ele entende isso. Jesus me entende perfeitamente sem eu me explicar. Aleluia. Jesus conhece todas as minhas motivações mais profundas. Essa é a intimidade do Senhor. Ele já me conhece tão bem, mas eu estou conhecendo Ele a cada dia. Cada dia, nesse fluxo, Ele me faz conhecê-lo. E eu vou continuar conhecendo a Ele eternamente. Mas eu já estou conhecendo. Eu conheço Ele mais hoje do que há 20 anos atrás. Não é verdade? Eu conheço Ele mais hoje do que há uma semana atrás. Entende que existe uma graduação de comunicação, de intimidade, de fluxo? Aleluia. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Significa o quê? Significa que nessa intimidade de fluxo diário, de comunicação e de inseparabilidade,
da nossa vida, entre uma vida devocional e uma vida profissional, quando não existe mais essa divisão de vida, quando Ele está comigo, enquanto eu estou com a minha mulher, enquanto eu estou com o meu filho, eu estou comendo num restaurante, quando eu estou na praia, curtindo, quando ele faz parte de tudo, Ele não está mais separado de mim, eu tenho intimidade com Ele o tempo inteiro, e Ele me dá a conhecer a sua aliança. Ele faz com que eu comece a experimentar os benefícios que Ele preparou para mim nessa aliança. Ele me dará a conhecer isso. Só porque eu estou permitindo essa intimidade. O cara que tem intimidade com Deus, ele realmente tem condições de falar coisas com Deus e de pedir coisas para Deus que as pessoas que não têm intimidade não conseguem. É lamentável isso. Eu, na verdade, não gosto disso, entendeu? Quando uma pessoa chega para mim, ô pastor, ora por mim sobre isso, né? Dá a impressão que eu sou melhor do que essa pessoa que está pedindo para mim. Entende? Dá a impressão que eu fui escolhido para ter uma posição melhor do que alguém. Isso não é verdade bíblica. Deus é um pai que chama todos os seus filhos ao aconchego. Ele não chama um grupinho para ser especial, para ser levita. Eu não gosto dessas separações religiosas, não. O cara é um levita. O cara é um profeta. Para com isso, cara. Sabe? Nós temos posicionamentos dentro da igreja. Eu sei que Deus criou ministérios. Eu sei de tudo isso. Só que Ele não cria ministérios dentro do corpo de Cristo para que nós sejamos superiores. É apenas para que a gente possa modelar novos ministros na vida. Não é isso? Ou seja, a posição pastoral, ela serve para fazer com que você seja um pastor de si mesmo, da tua família, dos teus funcionários, de tudo que você toca a mão. É só para isso que funciona o pastor, o ministro, o profeta, para que você multiplique o ministério na sua vida. Então Deus quer dar a conhecer essa aliança a todos nós, a mim, a você. Então eu estava dizendo o seguinte: não deve existir na vida, no corpo de Cristo, na igreja, não deve existir um grupinho que tem intimidade com Deus e o restante fica dependendo desse grupinho mais chegado. Entendeu? A pessoa vive a vida assim desregrada, vive uma vida caída, uma vida tropeçante, trôpega, uma vida sem cuidado. Aí na hora que a coisa aperta e o caldo queima na vida dele, ele corre para esse pessoalzinho aqui que está mais perto de Deus e fala: cara, ora por mim aí. Ora por mim, bicho. Você entende essa dinâmica? Está totalmente errado esse negócio. Só que esses caras que estão em constante contato com o fluxo divino, eles têm realmente condições de chamar e fazer e acontecer as coisas pelo poder de Deus. Eles têm, porque Deus faz. Deus faz isso aqui, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Só para terminar esse áudio, que já está bem compridinho, eu queria dizer isso para você. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Tudo bem? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção de pessoas. É diferente. Como assim, pastor? Está escrito na palavra de Deus que Ele distingue para si o piedoso. Se Ele distingue para si o piedoso daquele que não é piedoso, Ele não faz a acepção das pessoas, mas das atitudes das pessoas. Isso é muito importante saber. Sabe por que é importante saber? Porque todo mundo rasga o verbo e fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Se você quiser ter a mesma coisa que esse cara aqui bem sucedido tem, ele não vai te impedir, porque você tem o mesmo direito legal que ele te oferece. Porém, enquanto você não estiver se colocando no mesmo posicionamento,
orando todo dia, tirando tempo com Ele, tendo intimidade com Ele, você não terá a mesma distinção que esse sujeito aqui tem. É o que Deus está dizendo para você. Você conhecerá somente a aliança dele na medida de uma intimidade real com Ele. Deu para entender? Aleluia. Vamos orar juntos, queridos? Pai, em nome de Jesus eu te louvo porque o Senhor nos chamou, não para a gente ser religioso. O Senhor não nos chamou para a gente ter uma casta religiosa. Ter um sacerdote que cuida de todo mundo, que faz aquela intercessão entre Deus e o povo. O Senhor não criou esse negócio, não. O Senhor nos fez uma nação sacerdotal, está escrito. Nós somos sacerdócio santo, está lá em Pedro, para quem duvidar disso. Nós somos sacerdócio real, todos nós. Nós somos nação santa, povo eleito. E nós precisamos aprender, cada indivíduo do corpo de Cristo, a sermos íntimos do Senhor. A passarmos tempo contigo em alegria, em devoção, em gargalhada, em risada, em conversa assim muito legal com Deus. Pai, eu te peço isso, desperta o coração dos meus irmãozinhos e irmãs para essa glória de uma vida cristã cheia de entendimento, de alegria, que faz com que a gente ame esse negócio aqui e a gente não troque por nada. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e a gente se fala amanhã para a glória do Senhor. Amém.